lindos e lindas! Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast. E hoje eu trago aqui ninguém menos que Andréa Manelli, que é mãe, autora, palestrante e vai contar um pouquinho pra gente da sua jornada, incluindo aí todas as experiências vividas. E espero que vocês gostem desse bate-papo. Bem-vinda! Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com Obrigada a você, Dé. Andréia, eu acabei de receber esse livro lindo aqui, que é o Musculatura Emocional. Sim. Vamos começar pelo começo. O que é musculatura emocional? Musculatura emocional é um músculo que eu digo que é uma soft skill que você precisa ter para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida durante a sua trajetória, que é basicamente, se a gente for resumir numa palavra mais popularizada, é a resiliência. E da mesma forma, se a gente for fazer uma analogia com os músculos do corpo, você tem que fazer ginástica para ganhar músculo, né? E a musculatura emocional, você também tem que trabalhar ela para que você fortaleça essa musculatura, né? E aí a gente está falando de emoção, então aí é um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de administrar as próprias emoções e saber sobre, com muita consciência sobre como você é e como você reage a diversas situações. E a musculatura emocional, eu digo que ela não vai te impedir de passar, né, ter uma musculatura emocional reforçada ou bem musculosa, ela não vai impedir você de passar por situações ruins, mas ela vai ser uma ferramenta essencial para quando essas situações vierem. Quando elas vierem, as traumáticas, as difíceis, as desafiadoras, e todo mundo vai passar por isso na vida, seja em diferentes graus ou complexidade, ou até dimensão, mas todo mundo vai ter uma situação difícil na vida que vai precisar enfrentar, e você está munido dessa desenvoltura, né, dessa musculatura, vai te ajudar muito, com toda certeza. Maravilha, eu adoro muito esse conceito, né, de musculatura emocional, que a gente trabalha muito na terapia também, mas acredito que a gente também adquire muito com a vivência. Como nasceu a ideia desse livro? Enfim, eu tenho 45 anos e tenho uma trajetória que tem várias histórias dentro desses 45 anos, né? Boas e ruins, traumáticas e não traumáticas. E eu estava passando por uma situação, assim, difícil, emocionalmente desafiadora. E aí eu fiz uma reflexão, eu falei, acordei um dia de madrugada, não conseguia dormir, estava lá no meu ócio criativo e falei, se eu já passei por esse processo de superar e de me reerguer e de passar por situações difíceis, muito difíceis, eu consigo fazer isso de novo, e de novo, e de novo. Então, por que eu não compartilho, né, essa jornada, desse conhecimento que eu adquiri com tanta dedicação? Obviamente a jornada ela é individual, mas eu acho que o compartilhamento da informação ele é coletivo, com as pessoas, para que se alguém olhar um trecho da minha história e de como que eu conduzi ela, se inspirar e conseguir se desenvolver a partir desse meu repertório, para mim já vai ter valido muito ter escrito esse livro. Então, eu decidi fazer o livro contando um pouco dessa trajetória toda, não só focando em um episódio ou outro, que foi mais importante, ou que eu precisei ser mais forte, ou que eu precisei demandar mais de um processo de superação, mas num todo, e explicar como que a Andréia, como que veio a estrutura da Andréia, como que a Andréia veio se desenvolvendo ao longo dos anos, e deixando um recado que, assim, a vida, ela continua, né? Então, isso é um recorte até a minha data de hoje. Eu ainda vou ter muitas situações que eu não sei quais são, mas que eu tenho esse norte, que me orienta, que é o autodesenvolvimento. Tá né? sempre atenta ali. Sempre. Como que eu posso me conhecer melhor? Como que eu posso entender melhor as situações? Por que essas situações chegam para mim? Ter um pouco mais de consciência e não viver tanto, Ana, no automático, que é uma tendência que eu tive por muito tempo, de, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e você vai colocando todas as tarefas para você dar conta de ser mãe, dona de casa, executiva, estudante, mulher, você tem tanta coisa que você tem que fazer, e aí tem certas coisas que você vai deixando
de lado, né? Você vai priorizando umas, vai deixando outras, vai fazendo outras com uma proporção menor, mas a gente precisa de equilíbrio, como tudo na vida. Tudo precisa estar equilibrado, né? Sim. Não E dá. você, uma super profissional, né? Tá, a gente estava conversando aqui antes, desde a época Muito da obrigada. Daslu. Desde a época da Daslu aí, quem conhece a marca, foi uma das responsáveis pelo esse crescimento dessa marca maravilhosa. Depois foi para a cidade de Matarazzo, aqui em São Paulo, que hospeda o Hotel Rosewood, que também foi um marco de crescimento na cidade. E eu acho que ainda a cobrança ainda é maior, né? As pessoas acham que, nossa, queria estar no seu lugar, né? Não veem o outro lado de como isso desgasta também essa coisa da mulher tá sempre querendo ser excelente em tudo que faz, né? E eu acho assim que o mercado de luxo, eu tenho uma trajetória de 25 anos no mercado corporativo. 20 desses 25 anos eu fiquei no mercado de luxo. Mas eu comecei a minha trajetória profissional em banco, trabalhei em empresa de tecnologia, trabalhei com treinamento executivo. Então, eu tive outras experiências. E aí eu fui entendendo que eu não tinha uma sinergia muito grande. E aí eu fui direcionando a minha carreira. Fiz uma pós-graduação em marketing e foi lá que eu entrei. Foi a partir dessa pós em marketing que eu entrei na Daslu, participei de um processo seletivo e aí entrei e comecei a minha trajetória dentro do mercado de luxo. O mercado de luxo, ele é um mercado muito sedutor, porque ele vende muito essa coisa aspiracional, essa coisa do desejo, essa coisa da sofisticação, de ser único, exclusivo. Então, as pessoas, quando olham um profissional desse mercado, elas têm uma ideia que é o melhor emprego do mundo. Nossa, eu quero trabalhar, quero ser igual a ela. E ele é um emprego como outro qualquer, que demanda muita dedicação, que demanda horas de trabalho, que demanda horas de estudo, horas de negociação para que você possa fazer com que aquele negócio prospere e que seja um diferencial. Então, ele é muito envolto no glamour, nessa questão do status e da sofisticação, mas ele é um trabalho muito duro, muito pesado. É um mercado muito que leva códigos, sem aqui o viés do julgamento, mas que leva códigos como aparência, né? Quando você fala de moda, então ou beleza. Quando você vai sentar à mesa né, com marcas desse segmento de luxo, tem códigos ali que Exigências, são né? exigências que você, para você ser bem aceita, para você sentar à mesa para começar a negociar, vão ser considerados. Então, demanda muita energia, né? Então, é uma coisa que nem tudo é esse conto de fadas, é como qualquer outro trabalho. Tem desafios, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas tem muita dedicação. E horas de trabalho também, né? Porque eu Horas acho de que trabalho. quando você está num cargo bom, eu acho que também vem a culpa de daqui a pouco você não querer responder num horário que você está com a sua família ou que você está nas suas férias. É um negócio que vai te consumindo e você tá sempre presente, né? Eu falo que até hoje, eu fui muito workaholic, né? Eu acho que eu tive um desequilíbrio, eu tive que passar por esse processo para entender. Eu tive 2 burnouts na última experiência profissional que eu tive, e vem muito dessa permissão de eu posso fazer tudo a qualquer hora, eu vou entregar o resultado, se eu tiver que trabalhar horas, final de semana, feriado, Natal, não tem problema, eu vou porque eu quero, porque o objetivo está lá. E eu digo que isso é uma responsabilidade minha, né? Porque eu me coloquei nessa situação, nessa condição. Eu não culpo o outro, eu tive um burnout porque... Não, eu tive um Você se burnout permitiu. porque eu me permiti fazer coisas em desequilíbrio e não respeitar os sinais do meu corpo. Então, eu acho Sim, que essa é uma decisão pessoal que você se submete por uma escolha sim. e essa escolha tem um preço. Sim, e nada com a terapia pra gente rever também, né? Esses acordos Exatamente. com a gente mesma, né? Exatamente. E aí você ajusta, né? Sim. A rota. E eu vou aqui contar uma curiosidade para quem está vendo a gente. Também tem bastante mulheres que estão em transição de carreira ou se Sim, inspiram aqui em outras profissionais. Que você me falou que você começou a sua jornada profissional na Caixa Econômica. Você é administradora de empresas, correto? correto. Formada em administração de E empresas. como é que saiu da Caixa Econômica para a Daslu? Como é que foi essa trajetória? Pois é, eu sou uma pessoa eclética, eu diria, multifuncional. Sempre fui, tive sempre essa característica, Ana. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu queria
a entrada na Caixa Econômica, ela foi, assim, por uma oportunidade. Eu queria antecipar o máximo de matérias de conclusão para deixar o último ano só para focar no projeto, né, que a gente tem que entregar de conclusão de curso. Então, eu puxei todas as matérias para o terceiro ano e o estágio obrigatório. E aí, quando eu fui procurar, era o único estágio que tinha, assim, tipo, para começar rapidamente. Eu falei, não, quero fazer. E aí, eu fui trabalhar na área de habitação da Caixa Econômica Federal. E para mim foi assim uma super escola, porque foi a minha primeira experiência profissional. Eu olho com ela com muito carinho. E ali eu entendi do relacionamento humano, porque as pessoas vinham com um sonho, que era comprar a casa própria. Como que elas podiam usar o fundo de garantia delas? Às vezes a primeira casa própria, né? Muitas delas não tinham o valor que precisava, então elas ficavam fazendo, elas iam às vezes toda semana fazer simulação para saber como dava, como poderia, quantos anos. E aquilo para mim foi assim, um portal que se abriu, porque até então eu nunca tinha tido uma experiência profissional. Eu venho de nunca precisei trabalhar antes dessa época, então eu vivia numa bolha mesmo, né? Então ali eu comecei a ter acesso com muitas histórias diferentes da minha. E aquilo me encantou, essa coisa do relacionamento humano. E eu fazia com o maior prazer, maior prazer. Tanto que a minha chefe, na época, ela falava, você é muito boa e você não vai querer ficar aqui, você vai embora, porque você tem potencial para ir para alcançar voos maiores. E eu adoro trabalhar com você, mas eu entendo que você precisa ir para outros lugares, porque o que a gente vai te oferecer aqui vai demorar muito para você crescer aqui dentro do banco, né? E você está começando a tua carreira profissional agora. Mas para mim foi maravilhoso. Eu tive lições ali, eu tive repertório, eu tive a possibilidade de conhecer outras pessoas. E eu acho que essa questão do relacionamento humano para mim foi muito importante. Aí eu saí de lá, me formei, comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, muito voltada para CRM, que era uma empresa do Sul. Aí, enfim, a empresa decidiu que eles iam focar no escritório deles no Sul e que eles iam desativar o de São Paulo. Então, aí eu fui para uma outra empresa de tecnologia, porque como eu já tinha essa experiência de empresa de tecnologia, né? Antigamente, eles olhavam o ramo de atuação, a tecnologia. Então, aí eles achavam que todo mundo era especialista naquilo. E aí eu fui para uma outra empresa que desenvolvia softwares e eles tinham uma parceria com a Harvard Business School Publishing. Então, eles davam esses treinamentos à distância quando estava começando a falar em e-learning, em treinamento à distância para executivo. E eu coordenava essa área, junto com outras duas pessoas, dando esses treinamentos. Então, a gente fazia os treinamentos e depois a gente mediava fóruns, tirava dúvida. E fiquei por 2 anos nessa empresa, mas eu vi que ali era pouco. Não te preenchia 100%. Não preenchia, não me motivava. E aí eu falei, vou fazer uma pós-graduação. Como na faculdade eu gostava de marketing, eu fui me especializar em marketing. Então, eu fiz uma pós na FAP em marketing. E lá, dentro da faculdade, eu conheci uma pessoa que tinha 2 familiares que trabalhavam na Daslu. E ele falou, eles estão... Eu comentei, eu queria sair de onde eu estou. Ele falou, lá eles estão recrutando uma pessoa de marketing. Por que você não manda teu currículo e tal? E naquela época, a Daslu trabalhava muito com indicação. Eles contratavam as pessoas por indicação. Então, eu recebia essa indicação. Obviamente, você tinha que ter a parte técnica. Não só por indicação, Não só por indicação, mas era um método que eles usavam. E aí, eu participei do processo seletivo. Entrei como assistente e aí fui crescendo. E foram quantos anos de Daslu? 8. E que você amava trabalhar lá? Eu amava trabalhar lá. Eu amava e a Daslu passou... Eu peguei as 2 fases da Daslu, né? Aliás, as fases mais difíceis, né? Quando ela estava na Vila Nova Conceição, no auge, e aí quando a gente muda para o prédio na Vila Olímpia. Então, toda essa fase de transição, que foi um mundo novo que se abriu. E uma super expansão, né? De desafios também. Sim, porque vinha lojistas junto, outras marcas junto, não só no segmento de moda, mas vinha restaurantes, vinha... a gente tinha empresas de barco, telefonia, joias, carro, vinha todo outros segmentos que a gente não tinha na loja da Vila Nova. E eu acho que também com a Daslu se abriu um novo mercado, né? Que é o mercado de marcas internacionais, né? As pessoas no Brasil começaram a consumir de fato
poder comprar também no Brasil essas marcas. Eu acho assim, a Eliana, e eu assim, tenho uma gratidão enorme por ela e uma admiração profunda, e eu falo isso no livro, eu abro um parênteses, porque a Eliana, ela tinha uma visão muito peculiar e específica do mercado brasileiro e do mercado comportamento do consumidor, desse segmento, obviamente, de alto luxo. Então, a Eliana, ela não vendia roupa, ela vendia um estilo de vida com experiência. Então, as pessoas não iam lá porque elas queriam comprar roupa. As pessoas que frequentavam a Daslu tinham dinheiro para pegar um avião, viajar para a Europa ou para os Estados Unidos e comprar fora. As pessoas compravam lá porque a vendedora sabia o nome delas, sabiam com quem elas eram casadas, as que eram casadas, se tinham filhos, como era o nome dos filhos, que dia eles faziam aniversário, que dia era o aniversário de casamento dessa mulher. Então, elas tinham um tratamento totalmente diferenciado. E era esse tratamento que esse público que busca exclusividade, que busca né, essa diferenciação, encontrava na Daslu. E hoje é uma coisa muito normal, né? A gente falar, ai, vamos criar comunidade, o cliente quer experiência, vamos criar conexão, vamos fidelizar clientes. Quando a Eliana começou, ela foi a precursora disso, ela foi pioneira, porque isso não se falava no Brasil, raro quem pensava assim, né? Então, acho que ela foi também uma grande pioneira de ter esse olhar e trazer para o Brasil isso, né? Ela mesclava cultura com moda, e em 2000, quando Falando de 2003, 25 anos atrás, entendeu? 20 anos atrás. Quando ninguém fazia essa correlação ou fazia essas experiências juntas. Então, ela já tinha esse olhar, vamos trazer arte de rua, grafite, vamos colocar junto com a moda, vamos fazer uma experiência, vamos fazer um evento, vamos fazer um desfile assim, essa. Então, ela tinha essa visão muito à frente do tempo dela. Muito ousada, né? Muito ousada, muito... disruptiva, sabe, também. Disruptiva. Então, ela trazia essas experiências e as pessoas queriam fazer parte daquela comunidade, queriam estar ali junto, queriam vivenciar, pertencer. Quando ela lançou a revista, todo mundo queria ter a revista da Daslu. Depois, várias outras marcas vieram com essa mesma pegada, mas ela criou um código, lifestyle, né? Um DNA dela própria, Sim. que ela chamava da alma da Daslu, que basicamente era ela personificada. Então, ela trazia essas ideias, essa criatividade, ela abriu o mercado brasileiro para essas marcas internacionais. As consumidoras brasileiras de alto luxo ficaram conhecidas pelas marcas através da Eliana, e as marcas ficaram conhecidas no mercado brasileiro pela Eliana, pelas clientes. Então, ela fez essa ponte, essa interface entre marcas e consumidores. Tanto que, quando acaba a Daslu, aí as marcas já conheciam o mercado, e elas vêm todas, e hoje elas atuam independentemente no mercado brasileiro, e graças a Eliana que abriu essas portas. E que mostrou para essas marcas que era possível, porque naquela época, pensar no Brasil, né, a gente falando de 20, 25 anos atrás, com um mercado altamente consumidor de marcas de luxo internacionais, era uma coisa muito corajosa, muito ousada, né? Sim, era muito ousado. E ela fazia essas experiências, ela fazia desfiles de moda sofisticadíssimos, incríveis, Valentino, veio Chanel. Então, ela conseguia trazer, ela tinha uma capacidade de execução dos sonhos que ela criava e que ela executava, que eram muito admiráveis. Então, você olhava para a trajetória dessa empresária e você falava, não tem como não se inspirar numa mulher dessa. Não tem como não querer beber dessa fonte, né? E aí eu tive um privilégio muito grande de poder estar ao lado dela e de ter desenvolvido, durante os meus 8 anos, uma parte deles eu ficar exclusivamente ali acompanhando expansão, acompanhando aumento de distribuição dos pontos de venda da Daslu, criando experiências específicas, como participando de alguns eventos que a gente fazia pontuais, temporários, e entender como que funcionava a engrenagem da cabeça dessa mulher, que era incrível, né? Ela tinha uma personalidade muito forte, mas ela era muito determinada, ela era muito detalhista, ela era muito obstinada a concretizar aquilo. E muito trabalhadora, né? E muito trabalhadora, e concretizar aquilo que ela acreditava e o que ela queria. Então, quem tinha a possibilidade de beber dessa fonte com inteligência se beneficiou. Muitas das mulheres e meninas que trabalharam na Daslu falam isso. A Daslu era uma família, a Daslu foi uma grande escola para todas nós. E foi mesmo, ela formou muitas profissionais hoje do mercado de luxo. De moda, de luxo. De moda, de beleza, de experiência. Foi a Daslu que formou, foi a Eliana. Ela, de fato, ali criou
é um case icônico. Sim. E assim, a gente falando ainda da Eliana, né? Essa coisa também do cuidado, né? Das relações com os colaboradores, né? Todo mundo teve uma época que queria ser vendedora da Daslu, era um sonho, né? Poder estar lá dentro fazendo as vendas. Em todas, acho que a hierarquia de vendedora, de servir o cafezinho, das camareiras, todas eram abraçadas, né? Essa parte social também da Eliana era muito forte, né? Era muito forte. Ela criou uma creche para as filhas de funcionárias e funcionários. Então, tinha esse acolhimento, tinha esse olhar, essa preocupação. Essa mulher tem que vir trabalhar, ela mora longe, ela tem filho, como é que ela vai vir trabalhar e ficar em paz se ela tem que deixar o filho dela, ou ela não vai encontrar uma creche? E aí, onde que essa criança vai ficar? Então, ela pensava de uma maneira plural, porque ela também era mulher, ela também era mãe, ela sabia das dificuldades, não importa a classe social e não importa essa diferenciação, importa que o cuidado e a preocupação é a mesma. Então, ela teve esse olhar, ela montou ali um ecossistema que era um ecossistema que acolhia essas colaboradoras e colaboradores, e por isso que as pessoas gostavam muito de trabalhar lá e não queriam e se sentiam como numa família, né? Então, ali era todo mundo muito integrado, era tudo... Tinha muita mulher trabalhando na Daslu, né? Tinha muitas vendedoras, então tinha um quadro feminino muito importante lá de quantidade de mulheres trabalhando. Então, ela tinha esse olhar, e eu acho que... isso eu aprendi ao longo da minha trajetória, que mulheres fortes inspiram outras mulheres. E puxam outras mulheres puxam. também. E a Eliana era uma mulher de uma força, de uma fé inabalável. Ela teve esse caso, enfim, quando ela foi diagnosticada com a doença. Foi muito difícil, eu imagino o quanto ela sofreu. E ela batalhou e ela foi até o final. Ela foi muito guerreira. Eu tenho uma admiração imensa pela Eliana. Eu amo profundamente ela, porque eu acho que ela foi uma mulher com generosidade, de olhar para o outro, de se preocupar com o outro. Do cuidado, né? No cuidado, em criar boas relações, em desenvolver experiências diferenciadas para as pessoas, criar desejos, sonhos. Então, ela trabalhava com essa coisa do sonho, da aspiracional. E aí, como que você conecta moda, beleza, gastronomia, outras coisas dentro desse processo? Mas ela não vendia ali um restaurante ou uma roupa. Ela vendia ali um sonho, um estilo de vida, né? Uma experiência que fazia com que a pessoa se sentisse especial. Então, isso que eu acho que era o grande valor que a Eliana conseguia colocar de pé. E foi uma marca que ficou, tanto que ela volta agora num outro formato. Até com empreendimentos, né? Com empreendimento, a marca foi vendida, enfim, tá num outro segmento do que ela atuava. Mas é uma marca que tem força. As pessoas, todo mundo que você pergunta conhece da Daslu, sabe? Lembra, tem referências já consumiu, positivas, já consumiu, ou se não consumiu, gostaria de ter consumido, conhece, Sim. Ouviu falar. Então, eu acho que é um legado que você deixa, né? Sim, é isso que você deixa, essa referência de excelência, E não de se serviço. constrói, eu acho, uma empresa, uma marca como a Daslu, sem trabalho, né? Sem coragem, sem dedicação, né? Nada é por acaso, não é só o consumo de luxo, mas é tudo que leva aquilo, né? Precisa ser muito corajosa. Ela foi muito corajosa. Precisa ser muito corajosa você levantar um império como ela levantou, levantar um negócio, ser uma empresária no Brasil, mulher. Não é para amadores. Quem é empresário sabe, não é para amadores. O Brasil não é para amadores. Mas voltando para você, dona Andréa, aí você acordou, bateu os 5 minutos, cansei da moda, quero fazer outra coisa. Como que foi a segunda transição, né, da sua carreira? Porque foram 10 anos de Daslu, você já não era mais 8. aquela garotinha, né? Foram 8 anos de Daslu, e aí quando a Eliana me conta que ela ia vender a marca, e aí a gente faz um processo aí de transição, de venda, né, que eu ainda fico 1 ano depois dessa notícia, num modelo de consultora, já não um modelo
como funcionária, mais ali assessorando ela em alguns projetos específicos de algumas lojas que ela estava abrindo. Ela não, o grupo que tinha adquirido a marca. E eu falei, Eliana, eu fico até o dia que você ficar. Depois eu não fico mais. Para mim não faz nenhum sentido. A Daslu é você. Ela é personificada em você. Eu não acredito que alguém vai conseguir manter a magia, a experiência. Eu não acredito. Sonho, Vai né? ser outra coisa. Não vou dizer que vai ser pior, que vai ser melhor, só que não vai ser o que é. E para mim não faz sentido seguir enfim, eu não quero. Então, eu já estava nesse processo de transição, quando eu já estava nessa transição, né, que eu já estava como consultora, eu fiquei grávida do meu filho. E aí eu tinha um plano que era, vou tirar um ano sabático, vai nascer Pietro, eu vou ter a maternidade tranquila, depois eu vou pensar o que eu vou fazer daqui a um ano. Agora não é o momento de pensar no corporativo, agora é o momento de pensar no pessoal. Eu tinha passado por uma situação muito difícil, pessoal, então eu também queria um tempo de respiro para poder me organizar. Eu estava ali começando um processo terapêutico mais intenso. Eu já A gente vai fazia, falar disso eu um já pouquinho mais fazia pra frente. terapia, mas mudando o foco do que eu ia trabalhar na terapia. Então, eu falei, eu vou ficar um ano em casa. Pietro, eu saí, né, entreguei ali meu projeto no final de dezembro, comecinho de janeiro de 2012. Em maio nasce meu filho e em junho uma amiga em comum liga e fala: eu tenho um amigo que comprou o antigo Hospital Matarazzo, ele está procurando uma pessoa de confiança e você... Enfim, era uma pessoa que a Eliana confiava muito. Eu falei de você, que você era meio braço direito dela em alguns assuntos super importantes da empresa. E aí ele queria te conhecer e tal. Eu falei, olha, te agradeço, mas putz, eu acabei de ter neném. Estou aqui vivendo um mundo de fraldas, leite e Amamentação. amamentação e sem dormir. Então, assim, não me interessa. Te agradeço por ter lembrado de mim e tal. Fico muito lisonjeada, mas não quero. E aí ela ficou insistindo, não, vem conhecer, vem almoçar na minha casa, traz o nenê, aí você vai ver o projeto, você vai ver um projeto incrível e tal. Você nem imaginava o que seria o Cidade Matarazzo, zero. Nem Ninguém imaginava. Quando a imaginava, pessoa né? falou, o antigo Hospital Matarazzo, eu sabia que tinha um hospital lá abandonado, mas assim, não tinha muito Perto da detalhes, Paulista. perto da Paulista e tal. Aí, enfim, como ela era muito querida, eu fui... Falei, tá ficando chato eu falar que não vou, então eu vou lá para pelo menos ver e depois eu, né, saio. E aí eu conheci o projeto e falei, realmente é um projeto incrível e é um sonho, porque está no papel, mas assim, se esse sonho virar realidade, realmente ele tem aí uma estrutura muito legal de ser uma coisa muito diferenciada. E aí, Ana, tem um paralelo, né? Eu conheço o Alex e O Alex Alarde, para quem não conhece, né? conheço o Alex, aí na primeira reunião eu já claramente entendi quem era o Alex, assim. Falei, ok, entendi. A dinâmica, a energia, tudo. Mas eu estava passando por um momento pessoal que eu precisava de uma coisa grandiosa para ocupar minha cabeça. Essa era a minha estratégia. Falei, eu preciso de algo grandioso, além da maternidade, obviamente, que demanda muita energia, para que eu ocupe a minha cabeça, para que eu possa sobreviver, Seguir. seguir, né? E acho que isso aqui vai ocupar bastante a minha cabeça. Então, eu aceito entrar, obviamente, num formato de consultoria, num formato de trabalho em casa e algumas horas presenciais. O Alex não morava no Brasil, então tinha essa possibilidade de estar lá só quando ele estivesse. Ele vinha uma vez por mês. Então, foi um modelo que ele concordou, eu concordei, a gente acertou ali as arestas e que ia funcionar para os dois lados, né? Eu ia poder oferecer para ele o que eu tinha de melhor, ele ia poder me oferecer essa oportunidade e a gente ia poder criar ali uma parceria que começou em 2012 e foi até 2024, ou seja, 12 anos de parceria. E aí, quando eu decidi, porque aí a gente tinha objetivos diferentes o ano passado,
a empresa queria uma coisa, ele queria uma coisa, eu tenho valores inegociáveis que eu não abro mão. Hoje você já sabe que são esses inegociáveis, porque a gente demora um pouquinho, né? Pra gente Não, entender onde é que ética, para mim, ela é inegociável. Ela é inegociável. Ninguém. Meus valores, o justo é inegociável. O correto não, ele não fica no cinza. Ou ele está no branco ou ele está no preto. não tem meio termo, né? Não tem Porque meio é termo. certo. Então, tinha coisas ali que eu não concordava. E ele me veio com uma proposta quase que assim, tipo truco, né? Ou você faz ou você sai. Eu falo, então eu saio. Porque, tipo, para mim não tem negociação. Se eu não concordo com uma coisa, se eu acho que aquela coisa não está condizente, alinhada Com o que você com o acredita. que eu acredito, eu não fico. E nesse meio tempo você teve um burnout que você Eu falou, tive Dé? 2 burnouts. Eu tive 2 burnouts em 2021, quando a gente estava ali inaugurando a primeira fase do projeto, e depois eu tive em 2000 e final de 23, né, um pouco antes de eu sair. Vamos explicar um pouquinho aqui para quem está chegando agora o que é a cidade de Matarazzo, né? Porque eu acho que muita gente não conhece. Vamos Sim, conceituar para entender por que o burnout, o que foi o tamanho daquele projeto, é um né? projeto de uma envergadura enorme, né? Então, assim, primeiro que o Matarazzo ele nasce com um propósito de trazer uma revitalização, né, e uma valorização para a criatividade brasileira. Então, ele está dentro de um sítio histórico, que era o antigo Hospital Matarazzo, que é datado de 1904. E a ideia era trazer para aquele espaço de 32 mil metros quadrados, Uau. ali na região central de São Paulo, porque a Paulista ela não é o centro, mas ela é considerada o coração de São Paulo. Né? Todo mundo conhece a Avenida Paulista. E aí você tem um projeto que está a 100 metros da Paulista, com uma área verde preservada, com um patrimônio histórico preservado. Então, ele tinha elementos ali muito ricos, de grande diferencial. E aí, como que você conecta isso à identidade brasileira? E como você cria ali experiências para as pessoas em diversos segmentos. De hospitalidade, de gastronomia, de cultura, de moda, de beleza, de design, de bem-estar. Então, a ideia do Matarazzo sempre foi ser um projeto multiuso, onde várias experiências aconteceriam, como se aconteceria dentro de uma cidade, né? Então, por isso que ele chama Cidade Matarazzo. Então, você Não tem sabia. várias, né, diferentes experiências acontecendo dentro de um espaço, dentro de um perímetro que é lindo, que tem verde, que tem árvore centenária, que tem história. Aquilo não foi criado agora, aquilo foi criado em 1904. Então, aquilo carrega uma história que tinha um uso diferente, obviamente era um hospital, mas ele carrega, por exemplo, a história urbanística da cidade de São Paulo. Quando você olha a arquitetura, você está falando de uma arquitetura de um tempo Datada. datado. E aí a evolução desse tempo, porque aí depois vem a capela de 1922, depois vem a maternidade de 1943. Então, você tem ali uma evolução que conta um pedaço da história da cidade de São Paulo. Então, isso, para mim, era a grande magia do Cidade Matarazzo. Né? Como que você recupera, resgata um local, você dá uma nova vida para ele, um novo uso, respeitando esse passado, né? Olhando para o futuro, trazendo vida, experiência, sem você ferir, né? Um local que conta a história da cidade de São Paulo. Então, aí foi dentro da ideia macro, quando me foi apresentada, eu quero ter uma hospitalidade, eu quero ter uma loja como a das Lu, então por isso que talvez a sua contribuição seja super importante, porque você entendeu como que era o funcionamento daquele ecossistema, quero ter alguns restaurantes, quero ter um espaço de cultura. Então tinha uma ideia macro, e aí essa ideia foi sendo decupada, e foi sendo detalhada, e foi sendo revista ao longo de muitos anos, quando aí a gente chega e fecha o conceito e fala, o Matarazzo vai ser isso. Então, o Matarazzo vai ser hospitalidade, então a gente vai trazer uma bandeira de fora que tenha uma referência de experiência totalmente diferenciada, que não esteja ainda no mercado brasileiro, que a gente possa criar ali uma experiência nova E aí veio a Rosewood. para os paulistanos, e aí a parceria
com a Rosewood. Depois, vamos trazer restaurantes, gastronomia, porque a gastronomia, ela traz as pessoas para junto, as pessoas sentam ao redor da mesa. Pode ser em São Paulo, especialmente, que você não tem uma praia para você ir durante o final de semana na cidade. Então, você vai o quê? Os Para atos de carinho eventos, acontecem na mesa, né? eventos culturais. Sim. Vamos jantar. Depois de jantar é um evento, né? Jantar Sim, em São sim. Paulo é um evento. A gente fala, vamos jantar? Sair para jantar. É um Para evento. encontrar as pessoas, né? E aí senta, e aí você tem a conversa, você tem o carinho, você tem o afeto, você tem o resgate de uma memória de cultura. São Paulo é uma cidade multicultural, com muitas influências de muitas identidades e culturas. Então, a gente tem a maior comunidade italiana aqui, a comunidade japonesa, a comunidade libanesa. Então, isso tudo tem um afeto muito ligado com a gastronomia. Então, quando você traz um polo gastronômico para um espaço como esse, localizado, onde ele está localizado, você traz as pessoas para junto de você. Então, tinha essa questão da gastronomia, que aí a gente foi estudar quais eram as especialidades que a gente tinha que trazer, o que a gente tinha que trazer de fora, o que a gente tinha que trazer do Brasil, o que a gente tinha que enaltecer, porque era um projeto feito por brasileiros. Então, tem que ter o resgate, tem que ter a origem brasileira, né? Eu sempre batia nessa tecla com o Alex. Não adianta a gente encher de marca internacional isso aqui e falar que a gente é feito por brasileiro. Então, a gente tem que trazer, tem que ter o equilíbrio. A identidade, né? né? Você tem que ter a identidade. E aí a gente foi desmembrando para essas categorias que a gente chamava de verticais, então moda, beleza, cultura. E aí como que a gente traz para cada uma delas uma experiência diferenciada? Como que a gente traz o produto, mas a gente traz o serviço, mas a gente traz a experiência, né? Então, toda essa construção, Ana, eu fiz junto com a Alex, né? Quando a gente, por exemplo, montou o Pilar de Cultura, a gente foi em busca de um patrocinador para a Casa da Criatividade, né? E quem fez a negociação e trouxe esse patrocinador fui eu. Foram 2 anos e meio de negociação, 2 anos e meio de dedicação, no escritório desse patrocinador, quase que semanalmente. E eu falava, assim, negociação é pescaria, tem que ter paciência. Não dá para querer a coisa, tipo, imediata. Não, e principalmente uma coisa que não existe, né? Você Porque está falando de uma ideia. Você vai construir, você vai... Tem uma maturidade no processo que precisa ser respeitada. Então, eu criei ali um legado, eu criei ali um projeto que, na sua concepção, ele era muito rico do ponto de vista de entrega para a sociedade, para a comunidade, para os clientes. Enquanto eu fiquei lá, enfim, fui muito fiel àquilo que eu criei, que eu quis executar e a forma com que eu lidei com todas as pessoas e marcas que eu estava ali dentro. Então, por exemplo, teve um momento que a gente ainda não tinha a estrutura da equipe que deve ter hoje lá ainda, mas era basicamente uma equipe muito reduzida, enxuta do ponto de vista estratégico e para operacionalizar. Então, eu falava com 300 marcas diferentes, de diferentes segmentos. Era restaurante, era cultura, era bem-estar, era beleza, era moda. E aí, quando você me pergunta do burnout, né? Então, para você dar corpo para um projeto desse, ganhar vida, vai muita dedicação, são muitas horas, né? E eu fazia isso com muito prazer, porque era uma coisa que me causava realização. Eu tinha autonomia para fazer. Tomar decisão. Eu estava criando uma coisa que eu acreditava ser um case de experiência, de diferenciação, né? Um presente para a cidade. Então, eu fui trabalhando meio que sem um limite e meio sem porque aquilo aparentemente te alimentava, né? Aquilo te alimentou, mas a longo prazo não é sustentável, né? Não é sustentável, não é sustentável. É um encanto, né? Que você vai. Você sabia que ia sofrer o burnout? Você já tinha algumas sintomas? Não. E o que aconteceu? A máquina apagou, né? Foi basicamente isso. Depois de um dia muito estressante, eu cheguei em casa, não estava me sentindo bem, aí fui dormir, aí de madrugada eu acordei. E nesse dia eu tinha comentado, eu liguei para o meu médico e falei, eu não estou me sentindo bem, estou com uma sensação assim e tal. Aí ele falou, tá, amanhã você me liga de novo, vamos ver como é que você está amanhã. Tenta descansar, vai dormir mais cedo,
tenta relaxar, fazer uma meditação, tal. E aí eu fui dormir, e aí eu acordei por volta de umas 3 horas da manhã para ir ao banheiro, e aí quando eu levantei da cama e estava caminhando para o banheiro, eu desmaiei entre o banheiro e o meu quarto. Perigo, bater a cabeça. E apaguei. Aí quando eu acordei, eu não sei te dizer quanto tempo que eu fiquei desmaiada, quanto tempo que levou, mas quando eu acordei, eu não mexia do pescoço para baixo. Eu não acredito. Nem a perna, nem braço, nada. não Só a acredito. cabeça. Então eu tinha consciência, mas eu não conseguia mexer nada. E aí eu comecei a ficar desesperada. Eu moro com meu filho. Meu filho, na época, tinha, sei lá, 2021, 9, 10 anos. E aí eu falei, não vou gritar, porque ele vai se assustar, e enfim. Então eu vou ficar quieta e vou esperar que uma hora isso aqui acho que vai passar. E aí fiquei fazendo técnicas de respiração, de meditação que eu já fazia e que aprendi. E aí fui me acalmando. Aos poucos, os movimentos foram voltando muito limitados. E aí eu consegui me arrastando até a cama. E aí subi na cama e deitei e dormi. No dia seguinte, não, acordei ótima. Então eu falei, vou trabalhar, nem dei Nem ligou. importância, nem liguei pro médico, nada, fui trabalhar. Nem estocou que podia ser burnout também. Aconteceu uma coisinha lá, tipo, segue a vida. mal-estar. Mal-estar. Uma pressão baixa, foi, passou. E também minimizar os sintomas, porque não foi uma coisinha, né? Foi muito sério. E já estava dando sinais que eu não estava olhando, Sim. né? Eu já estava com sinais ali antes, que depois eu fui entender que Sim, o era corpo parte de um quadro. O corpo estava dando sinais e eu estava ignorando. E aí, isso foi numa sexta-feira. Aí eu falei com o pai do meu filho, falei, acho que esse final de semana seria bom ele ficar com você e tal, porque eu falei, se eu tiver de novo esse mal-estar, pelo menos ele não tá aqui comigo. Ele não vai se assustar. E não falei nada. Quando foi na segunda-feira, meu ex-marido estava na minha casa, jantando lá com a gente, com meu filho e tal. E aí eu falei, acho que essa comida tá estragada, não sei, comecei a sentir meio um enjoo, Eles, não, a comida tá ótima. Eu, não, essa comida tá estranha, tá me dando enjoo, eu tô me sentindo enjoada, não tô me sentindo bem e tal. Eu tinha um desconforto que eu não sabia muito o que era. E aí eu falei, eu vou sair da mesa, porque eu não tô conseguindo ficar aqui. Da mesma forma que eu levantei, eu fui pro chão de novo. Só que aí foi mais caótico, né? Porque aí meu filho começou a chorar, viu? Com aquela... Meus maridos ficou meio desesperados, tipo, o que a gente faz? Tem que levar para o hospital? Quem que vai ficar com a criança? Aí começou aquela confusão, aí meus pais vieram para casa, e aí ele me levou no hospital, aí fizeram um monte de exame, e não dava nada nos exames. Tipo, não tem nada. E aí o médico do hospital, conversando comigo, falou, acho que você está passando por um nível de estresse grande, né? Eu acho que você está com burnout, se eu fosse você, eu procurava um psiquiatra. Aí eu liguei pro meu... Você aceitou quando você escutou isso do seu médico? Ou você duvidou? Tipo, acho que ele tá exagerando. Num primeiro momento, eu achei que foi um exagero. Tanto que eu não procurei o médico. Aí eu tive mais um episódio. E aí, nesse terceiro episódio, eu procurei. Porque aí eu fiquei com medo. Porque aí a minha terapeuta falou, não é brincadeira, eu já atendo pessoas com essa condição. Ela já vinha me alertando, na verdade. E aí eu fui procurar um psiquiatra, e aí tive diagnóstico, e aí a gente começou um processo terapêutico psiquiátrico com psicológico que eu nunca parei, né? Sempre fiz toda a vida. E ela ela falava, olha, eu já venho falando para você, diminui o ritmo, muda o estilo de vida, cuidado, equilíbrio, você está trabalhando demais, né, isso aí uma hora vai estourar. E aí o psiquiatra, na primeira consulta, ele falou, olha, André, burnout é muito... Eu vou te resumir muito claramente o que é. É um fio desencapado. A hora que esse fio estourar, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que dê para arrumar, pode ser que não dê. E aí você tem que pensar se tudo que você está fazendo vale a pena se você tiver, por exemplo, um AVC. Ou se você tiver uma parada cardíaca e morrer de infarto. Tipo, vale a pena? Não sei o que você faz, não sei com o que você trabalha, não sei quanto que você ganha, não sei da tua vida. Pesado, hein? Mas é isso. Ele foi um chacoalhão na sua Aí, vida. quando ele falou isso, é isso. Aí você me diz se você quer fazer ou não quer fazer. E aí eu falei, não, eu quero fazer. E aí
Tanto que aí eu volto, eu até converso internamente na empresa, falo, eu preciso de férias, Você se preciso culpou? sair. Olha, Ana, eu tenho uma relação com essa palavra culpa particular. Eu não uso essa palavra culpa, porque eu acho que a culpa ela é uma coisa que, enfim, deram um significado que ela não deveria existir. Ela deveria ser Banida. banida. Então eu procuro não usar a culpa. Mas eu me responsabilizei. Eu falei, eu tenho responsabilidade sobre isso. Se eu tô nessa condição, a maior Eu cheguei responsável até sou eu. aqui. Fui eu. Eu permiti. Se eu me sobrecarreguei, eu permiti que alguém me sobrecarregasse. Se eu não disse não, a responsabilidade E eu foi acho que minha a de gente se dizer não. alimenta também, né? Por muito tempo a gente vai achando que aquilo é legal, que aquilo é prazeroso, que E aquilo. aí eu acho que assim, a gente vive num mundo, não vamos ser hipócrita, capitalista. Muito dos valores e muito do sucesso é mensurado pelo cargo que você tem, Não, que pelo você sucesso conseguiu profissional, alcançar, né? pelo sucesso profissional, pelo teu capital intelectual, Isso. pelo cargo que você tem, pela empresa que você trabalha, É, pelo que você faz. sim. Porque se eu chegar para você e falar, sabe, a primeira pergunta que te fazem quando perguntam, o que que você faz? É. Você fala, eu não faço nada, a pessoa olha para você assim com um espanto. Ou também se sentir Então, julgada, né? Das escolhas, no sentido, vou sair, vou parar e vou começar e uma vida aí nova. existe também uma dose de coragem, você abandonar tudo Super. isso e falar, ok, eu não vou fazer mais isso porque isso está me fazendo mal e eu vou começar do zero. Foi um processo ou foi imediato? Foi um processo. Foi um Foi processo. difícil se convencer? Foi difícil, e aí eu acho que nada acontece por acaso. Então, quando veio essa proposta da empresa que não estava alinhada e eu já estava entrando de novo num outro processo, porque aí eu faço um processo, eu faço tratamento, eu melhoro, eu consigo equilibrar, eu doso as horas de trabalho, entra numa normalidade. Aí começa tudo de novo. Replicar os mesmos comportamentos. Quando eu começo a replicar os mesmos comportamentos que eu estava replicando, eu começo a estar sobrecarregada, me sinto, quase que num processo ali de muita demanda, muita responsabilidade, e eu dizendo, não vou dar conta, não vou dar conta, e vai, temos que ir. Então aí eu chego uma hora e falo, não vou dar conta. Isso aqui não E vai, não quero, né? não vou dar conta, não quero, porque aí eu lembro da primeira consulta. Sim. O que você quer? Como é que você quer? É difícil pra mulher falar não, né? Às vezes demora. E é difícil porque o mercado de trabalho corporativo, todo mundo fala, vamos criar igualdades, equidades e tal, mas assim, as mulheres ainda estão muito atrás desses cargos de liderança, de tomar as decisões, de estar frente a empresas, né, em cargos de decisão. Então, quando uma mulher consegue chegar lá, foi tão difícil que ela não quer abrir mão daquela posição, nem que custe entendeu, a vida dela. Só que isso não é sustentável. Você pode fazer isso por A um longo tempo. prazo não. A longo prazo você não tem, porque graças a Deus você tem uma consciência, e isso vem de um processo de autodesenvolvimento, que o que importa na vida? Importa uma conta recheada de dinheiro e você inválida numa cama, sem você poder ser o modelo para o teu filho, sem você poder conviver com a tua família, sem você poder ir numa praia, sem você poder ser feliz, Sem poder usufruir do que você conquistou também, ou né? gastar tudo em remédio e Exato. médico, não vale a pena. Essa é uma balança que ela é totalmente distorcida. Então, quando eu entendi isso, eu falei, eu não quero. Então, quando me veio a proposta, tipo, a gente quer que você faça isso, eu falo, eu não quero fazer isso. Não, mas tem que fazer, senão você sai. Eu falo, então eu saio. Porque, na verdade, está conspirando para eu não continuar nesse comportamento. E se eu ficar aqui, eu estou vendo que eu vou ter que ficar nesse comportamento. E eu não quero. Então, foi difícil sair, foi difícil fazer esse movimento, foi difícil abandonar, né, todas essas coisas, porque você fala, putz, eu estou abandonando tudo que eu construí. Eu falo, não estou abandonando, eu construí até aqui. Desse dia que eu saí para frente, eles vão construir outra coisa, que eu não vou estar participando dessa história. A minha história foi de 2012 a 2024. O que eu construí, o legado que eu deixo, os benefícios, as relações comerciais, Valeu, né? os projetos, os patrocínios, eles ficam todos Sim. lá e foram graças à Sim. minha contribuição. Então, eu não abandonei nada. É um ciclo que terminou e que vai começar um novo ciclo. Então, Sim. quando eu comecei a olhar, e o processo do livro vem aí, nesse momento, é uma transição, entendeu, Ana? É uma transição de carreira, é uma transição de amadurecimento pessoal, de dizer não para aquilo que eu não quero. Só você pode dizer não, né? E você precisa ter coragem para dizer Sim. não, porque é difícil, Sim. né?
É sedutor, é convidativo. Sim. Eu tinha um cargo de CEO, de moda, beleza e design. Sim. Nossa, maravilhoso. Eu cuidava de diretoria estratégica, parceria estratégica. Que demais. Eu era a presidente que eu fundei do Comitê de Liderança Feminina, que foi um grande sonho meu implementar isso no Matarazzo, que acabou no dia que eu saí. Abrir mão também faz parte. Então, assim, você dizer, ok, mas isso aqui não sou eu. Eu estou atuando nesses cargos. Eu Não, não e abrir, sou o CEO, eu eu acho que estou abrir como mão, né, CEO. também faz parte do amadurecimento, né? Sim. E assim, vá para onde você quer crescer e da forma que você quer crescer. Então, isso para mim foi um processo de entendimento, mas de libertação. Porque no livro eu falo isso, né? Que você só é livre quando você tem autonomia e independência. Aí você é livre para fazer as suas E escolhas. não só financeira, principalmente Não, emocional. exatamente. Então, quando eu tinha a minha autonomia e a minha independência, ambas, financeira e emocional, eu pude dizer não, tipo, não quero ficar aqui. Odé, e como é que você foi parar no Instituto Justiça de Saia? Hoje você é diretora de comunicação lá, correto? Eu tenho Es- uma es- colaboração. Explica pra gente primeiro o que que é o Instituto, o Justiça de Saia. O Justiça de Saia é um instituto fundado pela Gabriela Mansur, que foi ex-promotora do Ministério Público de São Paulo, que atua desde sempre, há mais de 25 anos, no tema violência contra a mulher. E ela criou esse instituto, e dentro desse instituto tem vários projetos que ajudam no combate à violência contra a mulher. Entre eles tem o Justiceiras, que foi criado durante a pandemia, porque os índices de violência durante a pandemia cresceram muito. Hoje a violência, o recorte da violência contra a mulher no Brasil, ele vem muito da violência doméstica. Então a gente tem aí quase 80% dessa violência contra a mulher vindo desse círculo de casa, pai, primo, tio, ex-marido, ex-companheiro, marido. Então vem muito dessa natureza. E aí, na pandemia, todo mundo confinado, como é que faz, né? Então, criou-se o Justiceiras, a Gabriela criou, e dentro desse projeto é um apoio multidisciplinar para as vítimas, 100% gratuito, online, onde essa vítima vai, se cadastra, conta a história, o que ela está passando, e aí é formado um grupo que atende voluntários que atendem essa vítima do ponto de vista de acolhimento, do ponto de vista de assistência social, psicológica, jurídica e médica, quando necessário. E aí elas encaminham o caso, né, para os órgãos competentes. Então, ele funciona ali como um primeiro atendimento para essa mulher que está sofrendo vítima, mune ela de muita informação, porque isso é importante. A mulher precisa saber o que pode, o que não pode, os seus direitos, o que é certo, o que é errado. Se ela está confusa, se ela está num momento de vulnerabilidade, sofrendo violência, muitas vezes o que é certo, o que é errado fica um pouco difícil de interpretação. Será que é porque, não, talvez a mulher tende a minimizar a ação do homem, do companheiro, e tende a falar, não é tão grave assim, e às vezes é muito grave, já é um sinal de uma escalada de violência que termina em feminicídio. Né? Então, o objetivo do projeto é, óbvio, atender essas mulheres, mas é evitar que essa mulher seja morta, né? Quando você tem essa escalada da violência. Não começa com feminicídio, né? Não começa com feminicídio. E como que eu conheço o projeto, que foi a sua pergunta? A Gabriela me convida para dar uma contribuição no projeto, porque a gente se conhece através de um depoimento meu para ela. Bom, posso fazer um parênteses aqui? Pode fazer. A Andréia, ela foi vítima? Sim. Uma das vítimas de João de Deus. E quando a gente conversou, a gente não queria sintetizar isso. Então, eu acho que é importante a gente citar, porque eu acho que a gente ajuda outras mulheres. E eu queria que você desse seu depoimento. Então, o caso do João, né? Foi como eu conheci a Gabriela. A Gabriela foi a promotora responsável na época por colher meu depoimento e por encaminhar meu depoimento para o Ministério Público de Goiás, que, enfim, acabou assumindo o caso e conduzindo todo o processo, né? Que ainda aí existe contra ele. Eu digo que o caso do João, ele foi, assim, realmente um marco, assim, na minha vida, porque
existe a Andréa antes do João e a Andréa depois do que aconteceu em Abadiânia, né? Não antes do João ou depois do João, mas o fato que aconteceu em Abadiânia foi um divisor de águas na minha vida, na minha estrutura, no meu desenvolvimento, na minha musculatura Sim, emocional. Eu sim. precisei usar desse recurso de maneira vital para que eu pudesse sobreviver e para que eu pudesse seguir adiante. Então, assim, resumindo muito o caso da minha dessa situação com o João, a minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer. A gente foi numa peregrinação de médicos que todos diziam que o câncer dela era muito agressivo e que no ovário, que ela não sobreviveria à cirurgia. Então, depois que você escuta isso por 8 vezes, isso te abala. Não tem como essa informação ela não te atravessar de uma certa forma. Você está falando da mãe, que é a maternidade, que é a pessoa que você tem uma referência desde que você nasce de dentro de uma Porto mulher, então seguro. você tem uma relação muito intrínseca com a mãe. Então, o fato de a possibilidade de eu não poder conviver mais com a minha mãe foi uma coisa que me desestabilizou, me desestruturou, tirou toda a minha base, como se um buraco abrisse no chão e você fosse caindo, caindo, caindo sem fim. Então, a gente ficou muito impactado com essa informação. E aí chega para a gente esse lugar, né? A divulgação desse lugar. Olha, tem esse lugar que opera milagres no interior do Brasil, é um médium muito famoso, já curou muitas pessoas com câncer e tal. E aí, quando essa informação chegou para minha mãe, para a gente fez a pergunta: mãe, você quer ir lá? Ela falou: quero. Ela já estava com a cirurgia marcada. Eu falei: então vamos. Então, se você quer, eu acho que todo mundo quer viver, ninguém quer morrer. A gente convive com o conceito da finitude, mas a gente não gosta do conceito da E a gente nunca finitude. está preparado. E a gente nunca está preparado para esse dia, especialmente numa pessoa que você ama. Então, a gente falou, não, vamos todos nós. Foi meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã. A gente entrou no avião, foi para Badiânia. Eu cheguei lá muito vulnerável, estava muito desestruturada. Eu tinha 30 anos na época e tinha um medo enorme de perder a minha mãe. E ali é um lugar que, num primeiro momento, você não percebe, mas é um lugar que ele passa uma sensação de paz, de credibilidade, de cura, de oração, de pessoas querendo o bem das outras. E nesse clima, a gente, vulnerável, foram coletando nossas informações, foram ali sabendo quem a gente era, por que a gente estava ali. E quando a gente passa pelo atendimento, eles me separam da minha família, porque ali eles já identificaram. Eu tinha um perfil de preferência do João. Jovem, bonita. Jovem, bonita, ele gostava muito de morena, então tinha muitas vítimas, né? Com cabelo castanho, jovens. E aí tem um biotipo que, né, a preferência dele, o que quer dizer que não é que ele só abusa da preferência, ele abusa de qualquer mulher, mas ele tem uma preferência e ele tem os olheiros dele lá para aliciar e coletar o perfil dessas vítimas que ele gosta. E aí eles me separaram da minha família, me deram uma água para beber que me deixou torpe. Eu achei estranho, mas falei, eu queria ir com a minha família. Eles, não, você não vai com a sua família. Eu não fiquei questionando, porque, enfim, é uma coisa gratuita, é uma coisa de doação, né? Você vai De ficar cura ali. também, né? Eu quero lugar na fila, tal. Ok, eu aceitei. E quando fui para passar no atendimento com ele, como eu estava sozinha, ele se levantou, perguntou, por que você está aqui, filha? E aí, antes que eu pudesse responder, porque ele já sabia, né? Porque já tinham passado para ele, ele falou, sua mãe tem câncer no ovário, né? E aí, quando Isso ele foi numa fala... sala, né? Não, foi na fila ali do atendimento, né? Que ele ficava numa Em sala, público. em público. E é uma fila indiana e as pessoas vão... Aí, para uns, ele dá passiflora, para outro ele dá água, para outro ele dá um negócio do cristal para comprar, outro para tomar o banho de luz. Enfim. E aí, para mim, e como para muitas vítimas, você precisa fazer uma limpeza, então o médium vai te ver depois da sessão num atendimento particular. Mas como ele fala qual é o diagnóstico da minha mãe sem eu falar, eu atribuí a ele um poder, entendeu, Ana? Esse foi o gancho que ele me pegou.
porque eu achava que ele adivinhou, então eu achei que ele tinha um poder. E por ele ter um poder, eu falei, se ele tem o poder de adivinhar, ele tem o poder de curar, que todo mundo fala que ele cura. Então, eu fui para esse atendimento com essa ideia de que ele podia curar a minha mãe. E aí, durante esse atendimento, ele tem um processo de violência psicológica muito grande, porque ele começa a falar, você tem o poder de salvar sua mãe, porque você tem uma mediunidade muito grande, mas você tem uma energia canalizada, eu preciso limpar essa energia. E aí para mim, era totalmente um mundo que eu desconhecia, né? Essas coisas espirituais, eu desconhecia esse mundo, eu não sabia como funcionava, se era daquele jeito, se não era. Então, eu fui E o ali, desespero, né? vivendo, e aí ele falando, e aí quando ele começou a encostar em mim, eu comecei a chorar, porque ali, enfim, existe uma violação da sua intimidade, de tocar no De teu invadir, corpo, de né? invadir, e aí eu comecei a chorar, e ele começou a gritar comigo, por que você tá chorando? Porque isso não tem nada, você tá inventando coisas na sua cabeça, isso é um processo de limpeza, e tá. E aí eu tive aquele homem de 1,90 m gritando comigo, me colocando contra a parede, falando coisas horrorosas, dizendo, você vai ser responsável pela morte da sua mãe se você não colaborar, você quer ser responsável pela morte da sua mãe porque você pode salvar sua mãe, mas você não quer, porque você tem uma mente poluída. E sabe, ele começa a te levar por um lugar que você começa a se culpar. Por isso que eu não gosto da palavra culpa. Então, você começa a falar, nossa, o que eu estou pensando? Imagina, o homem é um Curador. Deus, é um curador, é o João de Deus. Como é que eu posso questionar que esse homem vai fazer algum mal para mim? E aí você coloca numa situação ali que você se deixa levar, Se entrega. se entrega, e aí é quando ele comete os crimes sexuais. Então, eu queria sair da sala imediatamente, porque eu não parava de chorar, e ele falava, não, porque eles têm o controle da vítima. Ele sabe que se ele soltar essa Como muito vítima, abusador, né? ela vai sair, sei lá, chorando. Ele não sabe qual é a reação dela, então ele segura na sala. Não, você vai almoçar comigo. Eu falei, não, mas eu quero ir embora. Não, você vai almoçar comigo. Você vai ficar aqui, você não vai sair dessa sala. Aí, como eu não parava de chorar, ele falou, você quer que eu chame a sua mãe? Eu falei, eu quero. Aí ele abriu a porta, minha mãe estava do lado de fora, ela me ouviu chorar, meu pai me ouviu chorar, todo mundo me ouviu chorar. Que Eles acho que isso é ouviram você ser abusado. uma dor enorme. Eles achavam que eu estava chorando porque eu estava emocionada, porque eu estava contando da história da minha mãe, quando na verdade eu estava sendo Abusado. abusada, passando por um crime de estupro horroroso por um homem que é um psicopata, uma pessoa totalmente monstruosa, sem humanidade nenhuma, que não tem a menor, assim, problema de cometer um crime, chamar a mãe dessa pessoa, colocar ela sentada ali na sala e perguntar de assuntos aleatórios do tempo, o que você faz, o que você gosta de fazer, o que você faz da vida, uma coisa assim, quase que... e aquilo para mim foi me chocando, e aí sempre com a desculpa de não pode falar, porque se você falar, tudo que foi feito vai ser desfeito e você vai ter que fazer tudo de novo. Então, você fica com aquela coisa ainda de, tipo, eu tenho que me silenciar. E foi assim que ele silenciou tantas vítimas, na Mais de coação. 300 vítimas. Mais de 300 vítimas. Porque elas tinham medo de falar. Todo mundo tinha medo de falar. E ele se propagava com o silêncio da vítima. Então, o caso dele, eu falo, o João, ele rouba uma coisa, Ana, que eu falo no documentário, isso que eu fiz, é o estelionato da fé. Porque a fé é uma coisa, ela é pessoal, particular e sagrada. Ela independe de religião. A pessoa tem uma fé que mora dentro dela e que move ela para as coisas que ela não vê. Eu sei que tem uma força. Eu não preciso ter a comprovação para falar que aquilo vai dar certo. Então você usa dessa fé pessoal e você, que muitas vezes está ligada à religião em algumas famílias e algumas famílias não tá. E aí quando aconteceu isso comigo, eu falei, eu saí de lá sem fé. Ele roubou a minha fé. E a minha fé, ela estava assim ligada a um conjunto de valores da minha família que vinha majoritariamente católica e muito arraigada com a coisa da oração, do agradecimento, de Deus, dos santos. Meu pai tem nome de santo porque minha avó era super devota a Santo Antônio. Então, isso abala. Então, eu falava, todas essas pessoas mentiram para mim até hoje. Que Deus é esse que deixou eu ser violentada lá dentro?
Da onde que vem esse Deus? Esse Deus não existe, isso é uma mentira fabricada. Eu não quero nem saber dessa coisa, não existe fé, não existe nada. Então, isso tira a tua E você identidade. já saiu de lá com esse sentimento ou não? Não, isso foi um processo de descobrimento. Eu saí de lá achando que aquilo que eu tinha feito Era o certo. era o certo e que ia dar resultado e que a minha mãe ia ser curada. A gente volta para São Paulo, minha mãe passa pela cirurgia com os médicos da medicina tradicional, porque isso foi uma coisa que eu sempre falei para minha mãe, você não vai abandonar a medicina tradicional, você vai fazer a cirurgia, independente do que você quiser fazer. E na cirurgia, o médico que atende ela, que foi um médico que a gente trocou assim na última hora, que indicaram pra gente, e aí a gente gostou muito, o Dr. Edmund Baracá, que eu amo de paixão, porque ele foi uma pessoa humana, ele foi a primeira pessoa que olhou o caso dela e falou: Andréia, todo mundo pode morrer, ninguém pode afirmar que isso vai acontecer. Existe uma probabilidade do caso da sua mãe por esse exame, por esse, mas a gente só vai ter certeza quando a gente fizer a biópsia. E quando ele fez a biópsia, a gente descobriu que o tumor dela era benigno e não maligno. Então, ela não tinha câncer. Ela tinha um tumor muito grande, benigno, necrosado, que precisava ser removido. E quando ela removeu esse tumor, a vida dela Voltou ao ficou normal. ótima, sem dor, vida que segue, com saúde e tudo certo. Só que a gente, à época, Ana, a gente atribuiu a ele essa cura. A gente falou, não, foi ele que transformou de maligno para benigno, porque você quer acreditar em alguma coisa. Você precisa acreditar em alguma coisa. E eu, mais do que tudo, no fundo, precisava acreditar que, pelo que eu tinha passado, tinha um propósito, que eu não tinha, né, sido enganada e abusada gratuitamente. E aí a gente volta para agradecer, 2 meses depois, a minha mãe quer muito agradecer, então a gente volta lá com um grupo de pessoas conhecidas, familiares, amigos e tal, que ouviram falar do caso da minha mãe e que quiseram ir junto com a gente. E dentro desse grupo tinha uma amiga minha, da mesma idade, mesmo biotipo, muito parecida, mas ela não tinha vulnerabilidade, né? E aí ele a vê e chama ela para um atendimento particular, fala, você está com uma aura, preciso limpar, uma coisa de uma energia negativa e tal. E ela vai para esse atendimento, assim, tá bom. E aí ele vai e tenta abusar dela, abusa dela, mas ela estava consciente. Ela sabia o que estava acontecendo. Que aquilo era errado. Ela sabia porque ela pede para sair, ele não deixa, ele fala, eu não vou deixar você sair, você vai fazer o que eu quero, enquanto você não fizer, você não sai dessa sala. E aí ela fala, eu vou começar a gritar. E ele fala, pode gritar, todo mundo vai falar que é um espírito, que você está possuída, ninguém vai acreditar em você, eu sou o João de Deus. Olha quantas pessoas tem lá fora para mim, vem aqui só para me ver. Então, quem vai acreditar em você? Ninguém. Então, ele tinha essa prepotência, né, tão grande, ele tinha essa confiança Da idolatria tão também, grande, né? que atribuíram a ele esse poder e ele se apropriou desse poder. E aí ela permite, porque ela sabia que ela não ia conseguir sair da sala, mas ela sabe o que acontece, né? E aí ela me procura depois da sessão e fala, Andréia, aconteceu isso comigo, aconteceu com você alguma coisa e tal. E quando ela fala, e ela começa a falar do discurso de limpeza e do discurso... Aquilo, eu falo, Ana, é ali que vem a dor. Porque enquanto você está na ignorância, no desconhecimento, você não sofre. Você sofre quando você sabe o que aconteceu com você, e quando você se apropria do conhecimento. E ali eu entendi que eu tinha sido abusada, que eu tinha sido violentada, Vítima e de um que era crime. mentira, e que eles não tinham salvado minha mãe coisa nenhuma, e que a minha mãe nunca teve câncer, e que era a justificativa científica que o médico tinha dado. E vem uma dor enorme, porque você se culpa. Ali eu passei por um processo de culpa. Eu não me perdoava. Eu falava, como eu, uma pessoa Autoexecutiva. inteligente, esperta, como? Não pode ser. Andréia, você é burra. Andréia, olha onde você se colocou. Andréia. Como, né? E aí começa, você vai alimentando esse monstro dentro de você e aquilo foi me consumindo, a ponto de eu querer tirar minha própria vida. Então, eu entro num lugar de muita escuridão, de muita dor, de muito sofrimento, de zero visibilidade, eu não conseguia enxergar nada. E como eu já fazia terapia, eu não conto para minha terapeuta de cara. Você Ela não conta. não conto. E ela percebe, mas ela não... E aí eu descubro, meses depois, que eu tô grávida do Pietro.
E aí vem um outro questionamento. Será que eu vou dar conta? Se eu não estou conseguindo nem dar conta de mim, como é que eu vou dar conta de uma criança? Como é que eu vou ter essa maternidade? Então, eu começo a questionar a maternidade. Se ela deve, né, acontecer mesmo, seguir ou não seguir. Então, há essa confusão. E é nesse momento que eu compartilho com a minha terapeuta esse conflito. E ela fala para mim, Andréia, eu não sei o que aconteceu com você. Você precisa me falar. Mas o que eu posso te assegurar é que tem vida dentro de você. E essa vida é que vai te levar para frente, não para trás. Para de olhar para o que aconteceu. O que aconteceu? E aí eu conto para ela. Ela falou, para de olhar para trás. Olha para frente. É uma possibilidade de você renascer. Você está tendo a oportunidade de renascer com essa criança que está por vir. E essa história, a única coisa que me emociona é quando eu falo do meu filho. Porque quando eu tinha perdido a fé, eu entendi que o amor salva. E foi o amor por ele, por essa vontade de que ele fosse a criança mais amada, que tivesse uma vida incrível, que fez, eu vou ter esse filho, mas eu quero ser a melhor mãe que eu puder ser para ele. Como que eu faço isso? Um renascimento. E aí eu falei para minha terapeuta, Val, que está comigo há mais de 20 anos, que é uma mulher extraordinária, que entende da natureza humana com muita profundidade. Falei, Val, eu quero estar bem. É só o que eu te peço. Quando ele nascer, pode ser que eu não esteja curada 100%. Mas eu não quero pensar em suicídio, eu não quero pensar em finitude de vida, eu quero pensar em vida. Abundância. Então, eu quero a sua ajuda. Se eu tiver que vir todos os dias aqui, eu vou vir. Mas eu vou me entregar para esse processo terapêutico. E foi isso que aconteceu. Eu ia todos os dias na Val e a gente conversava. E aí eu falo que é descer na profundeza do inferno. Da sombra. E aprender a sair dela. Né? Esse é o processo de superação. É quando você encontra a saída do inferno sozinha. No caso, eu não fiz... Obviamente, a jornada, eu falei individual, mas eu tive muita ajuda do processo terapêutico. Sim. Então, eu entender, é se apropriar, Sim. é se autoconhecer muito profundamente. Se perdoar também, né? De ter se permitido estar lá, né? E aí começa o processo terapêutico, ele começa com o perdão. Eu me perdoando. Né? Vamos tirar essa palavra do nosso aqui vocabulário. Sim. Vamos movimentar para que... E a Val, ela tinha uma certeza... Porque ela já me conhecia um pouco, então ela falava, eu tenho total certeza, eu confio em você que você vai sair dessa. Ela falou, é muito claro para mim. Eu sei da matéria que você é feita, você vai sair. Você vai olhar para essa história com um descolamento crítico tão grande que você vai falar disso abertamente sem que essa emoção conduza a sua vida. Uma coisa é se emocionar, lembrar do filho, da mãe, do caso em si. Mas outra coisa é essa emoção te conduzir. E essa emoção não me conduz. E eu tenho clareza disso. Então, aí todo o processo que vem depois vem por conta desse fortalecimento emocional, dessa musculatura que eu fui trabalhando. Então, enquanto eu estava me tratando, eu estava entrando no Matarazzo e criando um projeto que ninguém fazia ideia do que eu estava passando. Ninguém fazia ideia. É ressignificar, é transformar a energia da dor também em produzir, em ser melhor, né? E é isso, é ressignificar, é você se reinventar ali, achar uma forma. E como que você vai construir esse caminho e qual vai ser as ferramentas que você vai usar? Vai ter dor, vai ter horas que você vai querer desistir, vai ter horas que você vai se questionar, vai ter muitas camadas de emoções, mas você vai achar o seu próprio caminho e você vai achar a forma de fazer essa trajetória, de fazer essa travessia. E essa é uma palavra que eu uso muito no livro, porque foi a base do processo terapêutico que a Val usou, né? O conceito da travessia, do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, que o perigo não está nem na saída nem na chegada, ele está na travessia, né? Que é a vida. Então, assim, a vida vai te apresentar muitos perigos, Andréa. Como que você vai lidar com eles? Como que você vai resolver? Como que você vai superar? Eles vão estar sempre aí. Hoje é esse, amanhã é outro, depois vai vir outro.
E a vida é esse caminho, é essa trajetória. Não só de coisas boas, mas de coisas ruins, difíceis, e como é que você se coloca, e qual é a consciência, e onde que você quer estar, e como que você quer viver a sua vida. Então, vem esse amadurecimento. Eu falo, o caso do João, ele foi muito traumático, mas ele me trouxe também muita sabedoria pessoal pelo processo terapêutico. Eu entendi que não adiantava me ficar me perguntando por que comigo, e o que eu posso fazer a partir disso. E aí é que vem o convite do Justiça de Saia, porque eu quero fazer alguma coisa além da minha denúncia. Eu começo a me conectar com essas outras vítimas. Você acha que a denúncia te trouxe um pouco de conforto? Total, total. Porque quando aconteceu comigo, eu queria denunciar, mas eu me sentia ameaçada. Então, por uma questão de segurança e por uma questão até da minha família, todo mundo sofrendo muito, para de mexer com essa história. Eu falei, ok, eu falei, mas eu nunca me conformei com o que ele fez comigo. Eu falei, um dia vai chegar o dia da justiça, esse dia vai chegar e eu vou estar pronta para ele. E foi o que aconteceu. Quando sai a notícia, eu procuro a Gabriela, a gente tem uma pessoa em comum, eu dou a minha denúncia para a Gabriela, e ali eu tinha todo um material vasto. E as mulheres começam a aparecer também nesse momento, né, André? Começam a aparecer, 1, 2, 200, 300. É uma enxurrada de denúncia. Quando eu levo a minha denúncia para a Gabriela falou, você tem a fotografia completa. O teu depoimento é a fotografia completa. Você conseguiu ver tudo. Você não esquece, né? Não esquece. Você não esquece. Eu lembrava do cheiro do lugar quando eu vi o programa. Vem tudo muito rico na sua mente. A mente é uma coisa muito poderosa. Então, ela me trouxe uma memória daquele lugar e do que aconteceu. E junto com essas memórias veio os nomes, tudo, Não o que acredito. aconteceu. Então, eu escrevo um croquis, eu faço uma planta, eu faço um organograma, eu digo o que cada um faz, qual que é o papel de cada um na organização criminosa, como que é feito, como é aliciado, como isso, a água, tudo. Quando eu levo todas essas informações para o Ministério Público, elas ficam meio chocadas. Meu, como que você conseguiu ver tudo isso e tal? Você é um ponto fora da curva, muitas mulheres não conseguiram. Apagaram. Guardaram flashes ou estavam muito debilitadas, não tinham conseguido se recuperar daquela história, estavam à base de remédio, estavam ainda à base de muito sofrimento. E eu já tinha passado por essa, eu já estava num outro patamar de entendimento, então eu falo, eu tenho que usar essa força a favor da sociedade, a favor da justiça. Então eu me conecto com essas mulheres, crio um grupo jurídico, contrato uma advogada assistente de acusação, me reúno com essas mulheres, vou me afeiçoando, vou entendendo o que aconteceu com elas. Vou atrás de um jornalista para escrever a história dessas mulheres, para que essas histórias não morram. E é aí que eu acho o produtor da Netflix que estava procurando uma história, uma protagonista, uma pessoa que tinha um roteiro. Eles me fazem a proposta, eu contraproponho, ok, Sim. só que eu quero participar da produção, porque eu quero controlar a narrativa, eu não quero nada sensacionalista, tem que ser respeitoso com a minha história e com a das vítimas, eu que tenho contato com elas, eu que tenho contato com a promotora, eu que tenho contato com a advogada, então eu quero fazer parte desse projeto, porque eu acho que esse projeto ele pode ser muito importante do ponto de vista de alertar, Claro. do ponto de vista de falar sobre a violência Sim. contra a mulher no Brasil, do ponto de vista de mostrar De quem justiça. ele é, de justiça social, porque se a justiça vai vir ou não do governo, eu não sei, do judiciário, mas a justiça social vem, porque ela vem com o julgamento e ela vem com o entendimento e ela vem com tipo, esse cara não presta. Quando que foi ao ar o seriado? Foi Cura e Crime, né? Que chama. João de Deus, Cura e Crime. Ele foi lançado na Netflix em agosto de 2021. Foi distribuído para 125 países, em diversos idiomas. E foi um grande marco, porque eu acho que ali foi a grande morte do João, do ponto de vista de credibilidade. Acho que as pessoas ali entenderam o que ele era. E a última mensagem que eu gosto de passar no documentário, e que para mim era importante, porque ele era, para mim, sempre foi um projeto pedagógico social, é que, apesar dessas situações difíceis, apesar de caminhos tortuosos, você é o protagonista da tua própria história e você pode ser feliz novamente. A violência não é o fim, né? E isso é o que eu acho que para as mulheres que sofreram alguma violência, ou até homens,
é uma mensagem que te encoraja a buscar essa ressignificação. André, eu tô super feliz com a tua participação. 1h20 de conversa, gente, meu Deus. Falei muito. Eu acho que agora entendi tudo. O nome do livro, né? O título, Musculatura Emocional. Eu acho que resume a sua jornada. Que bom que você também se permitiu a ter acesso ao tratamento emocional, à cura, né? A seguir em frente. Estou muito feliz com o teu depoimento. A gente tinha conversado aqui um pouco antes que o que aconteceu em João de Deus, com o João de Deus, não resume a Andréa Manelli, resume a Andréa. E eu estou muito feliz de poder compartilhar essa jornada aqui, emocionada, com as mulheres aí que estão nos assistindo. Obrigada. E eu vou te dar um presente, que toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu encerro com a história do batom vermelho. Que o batom vermelho ele foi criado... uma cor em 1920 pela Elizabeth Arden, e toda essa história eu quero dar o crédito para Rita Von Hutt, que é ela que fala esse conteúdo. Ela tinha um salão de beleza que tinha uma porta vermelha, e aí ela desenvolve um batom vermelho com a cor dessa porta e começa a distribuir para as mulheres em sinal de união e empoderamento feminino. E aí, quando eu termino na palestra, eu dou um batom vermelho para as mulheres e para as pessoas que estão, em sinal também do protagonismo, da importância desse protagonismo que a gente precisa ter com a nossa própria história e com a nossa vida, e se acolher quando a gente precisa se acolher, e seguir quando a gente precisa seguir, e se reinventar quando a gente precisa se reinventar. Maravilhoso. Obrigada, Andréa. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Lindas e lindos, novamente obrigada pela audiência. Hoje eu me emocionei, até chorei aqui, mas não teve como segurar. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Curte, compartilha, comenta com seus amigos. Vamos seguir, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.